E a Sara, né, com você. Todo mundo vendo? Sim, sim. Perfeito. Então tá. Muito boa tarde a todos. É sempre muito bom estarmos juntos estudando e sempre agradecendo a Jesus, não só a oportunidade de trabalho, como a oportunidade de estarmos juntos, não só fraternalmente, mas também comungando as ideias. Existe vida fora da Terra? É o que se pergunta no tema que nos foi passado. Então, como é que nós podemos pensar a respeito dessa pergunta? Nos parece, assim, a resposta nos parece um tanto óbvia, mas por que que ela é feita, né? Por que que se poderia fazer esse tipo de pergunta? Isso pode ser sinal que nem todos concordam em que haja vida fora da Terra ou, vamos dizer assim, esperam provas a respeito. O Gabriel acabou de pôr a página sobre o medo e é sempre importante nós considerarmos que nós também precisamos, vamos dizer assim, coragem e interesse para irmos, buscarmos compreender, buscarmos aprender, porque se nós simplesmente não nos interessarmos com as coisas que são dúvidas para muita gente, nós perdemos vamos dizer assim, a característica filosófica do espírito. O espírita, ele vamos dizer assim, ele tem esse jeito de ser filosófico porque ele pergunta, ele quer saber por quê. E isso é sempre muito importante. Aqui nosso estudo, vamos dizer assim, se fundamenta em outras três perguntas. O que disse Jesus a respeito disso? O que diz a ciência a respeito disso e o que diz o espiritismo a respeito disso? Então, nós vamos buscar trabalhar cada uma dessas partes para compreender como é que essa questão é vista pelas muitas partes. O que disse Jesus? Há muitas moradas na casa de meu pai. Isso aí lá no Evangelho, capítulo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso segundo São João 14, 1 a 3. Então, por que que Jesus teria dito isso? O que que Jesus quis dizer com isso? Porque ele poderia estar falando de, de, de que morada ele estaria falando para o povo daquela época, inspirando um tipo de compreensão que mostrasse a amplitude da vida, né? Então, Jesus quis dizer das diferentes dimensões em que a vida se desenvolve, como também, ao mesmo tempo, ele fala dos diferentes estados da alma na erraticidade e das diferentes categorias dos mundos habitados. Então, nós percebemos que tal é o espírito, é aí que ele se situa. Isso de acordo com os nossos estados, com o nosso grau de adiantamento, nós vivemos onde a vida nos situa, mas isso a partir das nossas próprias escolhas, né? Então,
Agora, o que diz a ciência a respeito disso? A ciência mostra os mundos que circulam no espaço infinito. Existe, vamos dizer assim, eles mostram o sistema solar, que é uma parte do trabalho, uma parte dos corpos celestes que pertence a uma galáxia, que é a Via Láctea, e essa Via Láctea está dentro de um sistema de galáxias. Então, se nós nos perguntamos se a vida existe fora da Terra, vamos aos números a respeito disso. O Sistema Solar tem 9 planetas conhecidos. Nós vamos falar mais a respeito disso. A Via Láctea tem entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Isso é o que se estima, né? Sendo que cada uma dessas estrelas é um sistema que é cercado de um número de planetas, seja ele qual for. Só que essa galáxia ela está dentro de um sistema de galáxias e estima-se 2 trilhões de galáxias no universo observável. Então, como é que é possível que nós imaginemos que só nós, essa poeirinha cósmica, estelar, fosse o único lugar que tivesse vida, né? Seria uma coisa muito estranha. Os antigos acreditavam que a Terra era o centro do universo. Perseguiram muitas pessoas que ensaiavam desenvolver critérios científicos para explorar, ampliar esse conhecimento. Vocês conhecem a história de Galileu Galilei, que, por ele dizer que a Terra girava em torno do Sol, quase que o mataram, né? Ele acabou tendo que capitular a respeito disso para não morrer, mas não só ele, como muitos outros depois dele, diziam que a maior necessidade de ampliar o conhecimento e não prender esse conhecimento a determinado tipo de crença que não explica a vida como ela deveria ser explicada, né? Mas a ciência também progride, né? E na Via Láctea, só na Via Láctea, estima-se a existência de 40 bilhões de planetas onde a temperatura permite água na forma líquida, porque os estudiosos acham que isso é imprescindível para que haja vida. Então, eles estimam em 40 bilhões de planetas. Com esse novo telescópio, James Webb, eles vão descobrindo cada vez mais planetas em outros sistemas, e dentre esses planetas que eles vão descobrindo, eles descobrem que eles se enquadram em determinados critérios que poderia permitir vida. Mas, fora isso, eles percebem aqui que a existência de organismos que vivem em condições extremas na Terra, de alta temperatura e ambiente ácido, acaba expandindo a ideia da vida fora da Terra. Bom, se é possível vida microbiana nessas condições, aí para fora deve ser possível que haja vida de uma maneira muito mais ampla do que nós possamos conceber. Então, a ciência conclui que vida fora da Terra é possível, mas ainda não foram encontradas evidências. E aí a gente vai tentar responder por que não foram encontradas essas evidências. Os planetas do Sistema Solar. Esse é o nosso, assim,
é o lugar onde está situado o nosso planeta. Nós vemos ali o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Plutão, coitado, ele foi descoberto como planeta, depois ele perdeu essa categorização e depois retomou, e agora ele é considerado um planeta anão, fora dessa categoria desses 8 planetas do sistema. Só que, além de Plutão, existe entre Marte e Júpiter Ceres, que é também um planeta anão, que está no cinturão, situado entre esses 2 planetas, e existe também Eris, que é depois de Plutão, mas muito longe mesmo. Eles descobriram a órbita de Eris, lá, é tão longe que, para dar uma volta em torno do Sol, leva 20.000 anos, para a gente entender como é que... Mas orbita o Sol, gira em torno do Sol. Existe um outro tipo de descoberta que fala que existe aí um planeta oculto, depois de Plutão também, mas que é maior que a Terra, só que a existência dele foi inferida a partir da expressão orbital desse planeta. Porque um corpo celeste, ele atrai outros corpos, né? E com eles podem medir o tipo de influência que esses corpos celestes exercem por astros próximos, dependendo da massa, dependendo do tamanho, dependendo da velocidade, dependendo de... Mecânica celeste é uma das coisas mais difíceis que existem. Mas eles conseguiram inferir a existência desse planeta. Ninguém viu esse planeta ainda, mas eles acham que ele existe. Considerando que existem coisas não visíveis no espaço, nós podemos dizer que existe muito mais coisas que a gente imagina, ou que a ciência mostra, que a gente imagina não, mas que a ciência mostra, né? Esse telescópio James Webb, ele é dotado de uma capacidade de enxergar luz infravermelha, que mostra um outro universo. Isso é graças ao comprimento lá de onda entre a parte visível e a parte que começa a não ser visível, mas que é captada por esses instrumentos, eles percebem outro universo. Então, muito mais coisas que a gente imagina existe. Sobre a possibilidade de vida em Marte, o que é que a ciência fala? Eles falam que Marte é o planeta mais parecido com a Terra no nosso sistema solar. Eles falam que há indícios de que já teve água na forma líquida no passado. E eles falam também que nunca foi encontrada evidência definitiva de vida nem no passado, nem no presente. Mas eles sempre pensam que eles não dizem um não definitivo. Pelas coisas pelos dados que eles têm, eles acham que é pouco provável isso, né? Nunca foi encontrada evidência a respeito disso. O que a ciência fala sobre a possibilidade de vida em Júpiter? Eles falam que é improvável devido às condições extremas como o planeta gasoso. Na verdade, ali vocês estão vendo ali o sistema solar, esses 4 primeiros planetas, Vênus, Terra, Marte, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são chamados planetas terrosos, planetas rochosos, planetas de matéria mais densa, né? E esses outros 4 planetas, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno,
são planetas gasosos. E esses planetas gasosos, quanto mais gasoso é um planeta, eles acham que é menos possível que haja vida nesses lugares. Eles falam que em Júpiter, as pressões de temperatura tornam o ambiente hostil para a vida como a conhecemos. Essa é uma ressalva extremamente importante. O satélite Europa de Júpiter pode ter condições necessárias para sustentar a vida microbiana. Júpiter tem 4 grandes satélites: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Nessa Lua, Europa, que é maior que a Terra, eles veem que existe alguma condição de que haja vida microbiana lá. Então, eles querem dizer que essa vida, se existisse, estaria num estágio ainda muito primitivo, para depois virar os primeiros organismos. Vamos nos lembrar do que disse Emmanuel em A Caminho da Luz, que ele falou que depois que o planeta, a Terra, ela desprendeu do sistema do complexo do Sol como uma bola incandescente que ficou girando e ficou esfriando. Depois disso, quando houve condições, ela foi coberta de uma, vamos dizer assim, gelatina, que ele chamou de gelatina, que tinha nutrientes para que a vida começasse a aparecer. Então surgiram os primeiros seres unicelulares, e as amebas e todas essas coisas. Diz ele lá isso. Agora, os cientistas aqui falam que a vida ela pode existir de diversas maneiras, de diversas formas, né? E, nesse caso, em Europa, eles imaginam que se houvesse vida, seria desse tipo. O que a ciência fala sobre a possibilidade de vida em Saturno? Saturno é outro gigante gasoso composto de hidrogênio e hélio, que é hostil para a vida. Sem superfície sólida, ventos intensos, pressões extremas e temperaturas baixas. Aqui eles falam sem superfície sólida. Então, fica parecendo que eles são dependentes de uma superfície que necessita de rigidez para que haja vida. Porque numa superfície gasosa não poderia haver vida, a vida não se desenvolveria, o que também é uma limitação. Os satélites Titã e Encélado com possibilidade de desenvolvimento de vida. São os satélites de Saturno, né? Agora, o que diz o Espiritismo? É aqui que agora entra mais claramente o nosso estudo. Tudo o que existe é Deus, o princípio inteligente e matéria. Não é isso que nós aprendemos? O laboratório da natureza de transformação da matéria é o fluido universal. Então, existe o fluido universal que transforma a matéria de acordo com a necessidade de infinitas formas, densidades, estados, determinados átomos formando determinados elementos que formam determinadas moléculas, que formam determinados tecidos, células e por aí vai. Isso no que diz respeito à vida, fora a questão da superfície para que a vida se desenvolva. Nós já aprendemos que nós somos sujeitos à encarnação com o objetivo de aperfeiçoamento pelo desenvolvimento moral e intelectual e participação na obra da vida e redenção. Ora, se nós olharmos para o céu, nós vamos ver aquela infinidade
de corpos celestes e vamos entender que tudo isso existe com esse propósito. Propósito de aperfeiçoamento, de desenvolvimento. Deus criou a vida, criou o princípio inteligente, criou a matéria, e o princípio inteligente sem a matéria não pode se desenvolver, porque a matéria é um instrumento de desenvolvimento do princípio inteligente. E a matéria sem o princípio inteligente, quem é que vai trabalhar a matéria? Né? Quem é que vai transformar a matéria? Se Deus transformasse a matéria a seu bel prazer lá, simplesmente como uma espécie de atividade, seria ele a matéria, mas e o princípio inteligente? Nós sabemos que o princípio inteligente existe, porque nós estamos aqui conversando, falando, né? Então, essa relação entre a matéria e o princípio inteligente é uma questão de aperfeiçoamento. E, olhando para o céu, nós vemos que são enormes, vamos dizer assim, palco de trabalho, de desenvolvimento, onde todos têm o seu papel nessa obra. Então, nós temos claramente a noção de que o que Deus quer de nós é que nós ajudemos a sua obra, a obra da vida. E na medida em que nós vamos adquirindo consciência disso, nós vamos percebendo claramente o que nós precisamos fazer, os objetivos da vida e todas essas coisas, né? Tomamos para isso, para a encarnação, um instrumento de harmonia com a matéria essencial do mundo em que encarnamos. Isso é outra coisa importante de compreendermos pelo seguinte, porque se o Espírito respondeu isso a Kardec, quando ele perguntou o objetivo da encarnação, ele queria dizer que o instrumento de harmonia com a matéria essencial do mundo em que se encarna, ela é variável, extremamente variável. Então, esses limites que a ciência acadêmica tem, a ciência astronômica, espacial, tem de acordo com os modelos que existem no nosso planeta, os modelos de vida, as informações que nós temos, limitar o surgimento da vida pelos nossos parâmetros, pelo que o Espírito responde aqui, isso pode ser bastante diferente, né? De harmonia com a matéria essencial do mundo em que encarnamos. Explicam os Espíritos que não existe esse negócio de espírito com jeito de monstro, de 3 olhos e 5 pernas, não existe nada disso. Os seres são crucíferos como nós, mas muito diferentes no que diz respeito a maior densidade ou maior sutileza, de acordo com o grau de adiantamento que tem, né? E nós vamos também ver isso um pouco adiante. O que o Espiritismo fala? Nós temos aqui informações da literatura espírita sobre a vida em outros planetas. Então, nós pegamos isso aqui de Novas Mensagens, Humberto de Campos, que fala a respeito... É um texto assim extremamente interessante. Ele fala da ele diz que, enquanto na Terra nós fazemos excursões para outros lugares do nosso planeta, nós pegamos aviões, navios, ônibus para ir para outros lugares, excursionar. Lá, nos momentos em que é possível, que o trabalho permita, eles também excursionam, mas entre mundos, né? Entre planetas. E ele foi convidado para ir visitar Marte
ele explica que a viagem demorou segundos e, depois de segundos, ele estava diante do planeta, lá já sentindo uma extraordinária sensação de leveza da atmosfera marciana. Ele viu grandes cidades, aeronaves possantes que se moviam no espaço de uma maneira coordenada e de uma maneira idade. Oi? Fala, Gabriel. Só reativei a gravação. Ah, tá. Então, ele descreve lá, ele fala que eles apresentam essa aura de tranquilidade e que eles não conhecem os flagelos que nós conhecemos. Está lá no Livro dos Espíritos, sobre lei de destruição dos flagelos conhecidos, né? Como a peste, os grandes cataclismos, todas essas coisas. Eles não precisaram disso para evoluir. Eles tiveram uma evolução mais rápida e mais segura. Mas ele fala uma coisa muito importante aqui. Ele visita um templo onde todas as religiões se unem numa determinada festividade, num determinado evento, melhor dizendo. Todas as religiões se unem. E, num determinado momento, surge uma criatura de outra dimensão que vem para a dimensão deles para começar a falar. E o que eles falam? E o que essa entidade fala? Fala justamente sobre a Terra. Esse momento é um momento em que vocês sabem que nas órbitas em torno do Sol, muitas vezes os planetas eles se aproximam um do outro. Quando a gente olha para o céu e a gente olha os planetas, né? Planeta, se você olhar para o céu, é aquela forma mais brilhante e que não cintila. As estrelas cintilam, os planetas não cintilam. Se você vê aquela luz fixa, é um planeta. Então, nós costumamos ver Júpiter, Saturno, Marte, a olho nu mesmo, e Vênus, né? Então, quando nós vemos esses planetas, nós compreendemos que eles são mais visíveis em determinadas épocas, porque eles estão mais próximos da Terra. Então, nesse evento, é um evento em que Marte estava mais próximo da Terra e eles fizeram um evento especialmente para isso. E a Terra, para eles, aparece como uma bola vermelha no horizonte. Para nós, Marte que é vermelho. Né? E essa entidade começa a falar, lamentando profundamente o estado moral dos habitantes do planeta Terra. E ele é muito específico em dizer o seguinte: ele diz que essa atividade no mal, no nosso planeta, exerce uma influência
muito ruim nas cercanias, né, no sistema, de uma maneira geral. E eles oram muito por nós. Eles oram constantemente por nós, e essa entidade explica que está se aproximando o momento de transição. Então, lá, esse livro deve ser de 1955, 53. Nessa fala de Humberto de Campos, eles dizem que eles já falam do mundo de regeneração no qual nós vamos nos transformar aqui. E vai acontecer, nesse momento, a mesma coisa que aconteceu quando a Terra virou degredo para muitos espíritos que vieram de outro sistema também. Então, eles oram para que, esses marcianos oram para que isso ocorra sem grande sofrimento da nossa parte, e que nós busquemos dar mais chance ao amor. E eles, como outros habitantes de outros planetas mais adiantados do sistema, fazem a mesma coisa. Eles torcem muito para que a Terra logo se modifique. E essa entidade fala uma coisa interessante. Lá, os instrumentos dele para nos ver são tão adiantados que eles conseguem estudar a aura psíquica dos humanos. Mostra lá num mapa de grande precisão dos lugares da Terra, e eles conseguem estudar a aura dos terrestres. Mas a nossa visão deles, com os nossos instrumentos ópticos, o que vê lá? Só vê terra, só vê cascalho, não vê água visível. E nós vamos entender por quê. Tem outra fonte de informação sobre Marte. Que é de cartas de uma morta, Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier, né? Que ela também visita Marte, e ela também fala dessa viagem de poucos segundos, de edificações profundamente análogas às da Terra, de sistema natural de canalização de todos os mares. Isso é natural. Existe um sistema de canais em Marte que liga os mares que não são visíveis da Terra, levando água para todo o planeta, né? Dias de 24 horas, anos de 668 dias, estações mais demoradas. A humanidade marciana evoluiu mais rapidamente. Por quê? Por escolhas deles. Não existiu, nada aconteceu a não ser coisas que fossem independentes das escolhas que eles fizeram. Saturno, também de cartas de uma morta, Maria João de Deus, a visão do Sol azulado, ela também visita Saturno, fala dos mares rosados, habitações de estilo gracioso, vegetação azulada e flores luminosas e coloridas, dias de 10 horas e estações de mais de 7 anos. Perdão. Mediunidade generalizada, e ela fala que os saturnianos, eles são de grande desenvolvimento intelectual. Eles conseguem fazer cálculos astronômicos de cabeça, todas essas coisas, e que isso é deles, é do desenvolvimento deles. Mas esse desenvolvimento intelectual vem junto com o desenvolvimento moral, e eles também oram muito por nós, por nosso desenvolvimento. Júpiter. Isso é da Revista Espírita de 1858, Kardec. O habitante de Júpiter se desloca por volição,
frutos, plantas e emanações nutritivas do meio ambiente, lá eles se alimentam assim. A duração média da vida é de 5 dos nossos séculos. Vocês já imaginaram uma vida de 500 anos? Há uns 2 séculos atrás, as pessoas viviam 35, 36, 40 anos. E aqui em Júpiter, eles vivem de 300 a 500 dos nossos anos, em média. Né? Desenvolvimento mais rápido, a infância dura alguns meses, e lá, para os animais, os homens são divindades tutelares. Então, eles descrevem esses. Tem duas fontes de informação, uma é do espírito Mozart, e outra é de um oleiro, um sujeito que fazia tijolo, que vivia na Terra, chamado Bernard Palissy, ou Palissy, e que ele descreve isso. Ele vem para descrever isso, falar a respeito disso. E eles falam que lá os animais é que são muito mais desenvolvidos que os animais daqui. Os animais têm lá, eles têm uma linguagem e que eles fazem não só esse trabalho manual, como eles auxiliam os jupiterianos dessa maneira. Então, os jupiterianos, eles têm mais atividade intelectual. Quem faz esse trabalho são esses animais que acham que os deuses são os humanos. A gente está falando aqui humano porque é tudo. Nós todos somos humanidade. E aqui, impossibilidade de generalização da verdade. Essa que é uma parte que eu acho que é importante do nosso estudo. Considerações sobre a verdade dos fatos. O estágio de desenvolvimento das ciências. É muito importante que nós compreendamos que a nossa ciência, merece o nosso crédito por ser criteriosa na exploração da verdade, mas ela é limitada pelos sentidos físicos ordinários. Então, eles construíram o James Webb, esse projeto tem 30 anos, levou 17 anos sendo feito, custou 10 bilhões de dólares, usa pesquisador de luz infravermelha, mas o olho que olha através tudo aquilo que esse telescópio mostra é um olho humano, um olho da nossa condição física. Então, a nossa percepção dessas coisas é limitada. E é limitada pelo seguinte, porque isso é uma coisa que é natural. Aqui, o superior pode ir ao inferior, mas o inferior não pode ir ao superior. Eles podem conhecer a nós, porque eles são superiores a nós, mas nós não podemos conhecer eles. Ora, vocês imaginam que esse Elon Musk aí, que ele quer até 2026 construir 5 espaçonaves para explorar Marte, não tripulada, mas para começar a explorar Marte, porque eles querem colonizar aquilo. Olha que arrogância, né, de considerar que isso é possível de se fazer assim. Então, mas por que isso é que a ciência diz não há evidências, nós não vemos nada, nós apontamos os telescópios para lá e não vemos nada. Porque o conhecimento da verdade é dependente do desenvolvimento do senso moral, porque isso é coisa da natureza. A natureza é assim. E aí nós acabamos voltando ao que Jesus disse, sobre os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus 11, 25. Porque, na verdade, nós não podemos... existe, tudo isso é planejado, tudo isso é organizado. Esse desenvolvimento
é propiciado para todos. Quer dizer, Deus nos dá a liberdade de escolha, mas nós estamos usando muito mal essa liberdade, tanto é que nós estamos aí, no século XXI, cheio de guerras no planeta. Isso é inconcebível para esses outros povos. Eles não entendem isso. Essa ânsia de poder, de violência e de todas essas coisas. Então, esse conhecimento, ele é não só protegido para que não se faça mau uso desse conhecimento, como ele é limitado pela própria condição física. Então, essa ciência que está aí, ela não vai provar a existência do espírito, porque ela é limitada aos sentidos físicos ordinários. Olha, dentro do próprio espectro de matéria física, nós percebemos mal dois, percebemos mal dois estados, sólido e líquido. O gasoso nós mal percebemos, nós inferimos, mas não percebemos, não vemos. E existem 7 estados da matéria. Então, dentro do próprio espectro de matéria física, nós mal conhecemos as coisas. Como é que nós vamos querer ver coisas que existem em outros lugares? Lembre-se daquelas palavras do Espírito em resposta a Kardec, quando ele pergunta sobre os objetivos da encarnação. Ele responde que a encarnação é para haver um aperfeiçoamento e, para isso, o espírito deve tomar um instrumento de harmonia com a matéria essencial do mundo em que encarna. A matéria essencial do mundo em que nós encarnamos, ela é perceptível por fraquíssimos 2 sentidos físicos, né? É muito limitada por esses sentidos. Então, a percepção da existência da vida, ela é protegida daqueles que podem fazer mau uso dela. É isso que eu queria dizer para vocês. Eu acho que esse assunto é fascinante. Gostaria de poder falar muito mais, mas o nosso tempo é exíguo nesse sentido. Então, queria agradecer a atenção de vocês e devolver a palavra para o Gabriel.